Realbus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Realbus é com a sua satisfação. Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Louva a igreja. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem. Jesus dá força ao homem que está sem coragem, levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Se levas uma cruz, eu te peço que não desanimes. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Ser firme nesta ponte que ampara os teus pés, nessas águas confusas que passam na vida de alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Esse foi um dos hinos interpretado pelo conjunto Embaixadores de Sião pelas solenidades de Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Estamos iniciando mais um programa, Opção para a Vida, nessa belíssima manhã
de quarta-feira, dia 24 de novembro, e eu espero que você tenha se deleitado com esta belíssima e inspirada canção. Outra vez estaremos ouvindo dentro de instantes o pastor Wilson Porte, encerrando sua participação durante os festejos de celebração de Jubileu de Ouro da nossa igreja, de 11 a 15 de novembro. Foi uma festa apoteótica. Deus abençoou grandissimamente todas as reuniões e as mensagens todas estavam focadas: quem é Jesus? Quem é Deus para você? Nós somos barro nas mãos do oleiro. Essa foi a temática desses nossos dias de festa de Jubileu de Ouro. Nesse instante eu convido você a que juntos façamos uma oração, agradecendo a Deus por esse dia, a semana que Ele está nos concedendo. Estamos já caminhando para o restinho do fim do penúltimo mês do ano, em que Deus tem nos abençoado grandissimamente. Pai, te louvamos, agradecidos por essa oportunidade, quando outra vez abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Que esta palavra não volte para Ti vazia, antes faça aquilo que Te apraz. Fala-nos agora mais uma vez ao coração, através da instrumentalidade do pastor Wilson Porte. É o que eu te oro e te peço agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Wilson Porte trazendo a conclusão dessa mensagem transmitida pela ocasião do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Das coisas humanas, coisas que não estão de acordo com o reino, coisas banais. Quando a gente fala de acordo com o nosso próprio coração. E é nesse sentido que Jesus começa a dizer aos seus discípulos que eles tinham que morrer para si mesmos, que eles deveriam negar a si mesmos, assumir a sua posição de mortos, tomar a cruz nesse mundo. Vejam o que está nos versículos 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. É simples o chamado de Jesus aqui. Devemos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos a Ele. O que significa tomarmos a cruz? Negar a nós mesmos é simplesmente dizer não para tudo aquilo que nasce em nosso coração. Eu tenho o sonho de fazer isso, nega. Eu tenho o desejo de fazer isso, sonda. Mas é um desejo que brotou no meu coração. Teu coração é corrupto, enganoso. Jeremias no 17 descreveu isso. Toma cuidado com o seu coração, ele é o teu pior inimigo. E aí ele fala: negue a si mesmo. Em segundo lugar, toma a sua cruz. Uma pergunta aqui para os irmãos: quando Jesus chamou os discípulos para tomarem a sua cruz, Jesus já tinha sido crucificado? Sim ou não? Presta atenção, quando Jesus diz aqui que é para os discípulos tomarem a sua cruz, Jesus já tinha sido crucificado? Sim ou não? Não. Ele foi crucificado depois disso. Então, quando nós lemos essa palavra, olha, vocês têm que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus, logo vem na nossa mente Jesus crucificado. Eu tenho que tomar a minha cruz igual Jesus tomou a dele. Mas os discípulos não tinham visto Jesus ainda tomar a cruz dele. Então, o que veio na mente deles naquela hora? No que eles pensaram quando Jesus falou: tomem a sua cruz? Bem, gente, o Império Romano naquela época crucificava mais gente do que qualquer outro império na história da humanidade. Era comum as pessoas verem pessoas todas as semanas nas ruas levando cruzes. A crucificação era algo absolutamente normal. Houve períodos no primeiro século em que se faltou madeira para crucificar pessoas, de tanto que se crucificava a gente naquele tempo. Só para vocês terem uma noção, no mesmo dia, na mesma cidade em que se crucificou Jesus, se crucificaram outros dois do lado dele, de tão normal que era a crucificação. No mesmo dia, na mesma semana, na mesma cidade,
Durante uma festa que não era comum crucificação em festa, foi crucificado outros dois de tão normal que era a crucificação. Quando as pessoas, portanto, imagina que nós estivéssemos em Jerusalém há 2000 anos atrás, e nós estamos saindo da igreja, e nós olhamos na rua e vemos uma pessoa levando uma cruz nas costas. A gente sabe que aquela pessoa, ela foi condenada à morte. É um bandido, provavelmente, é um criminoso, é um assassino, é alguém que foi condenado pela corte à pena de morte e está sendo levado ao lugar do lado de fora da cidade para ser crucificado. É isso que aconteceu com aquela pessoa. Aquela pessoa tem um futuro? Não. Aquela pessoa tem como sonhar onde vai passar as férias no próximo verão? Não. Aquela pessoa tem como sonhar como ela vai fazer, o que ela vai fazer com o seu orçamento no próximo mês? Não. Aquela pessoa tem como estabelecer alvos e metas na vida? Não. A única certeza que ela tem é que ela já morreu, mas ela está com um peso nas costas, ela está com uma cruz nas costas, ela já está morta para esse mundo, mas ainda está viva carregando uma cruz. Quando Jesus diz que nós deveríamos levar a nossa cruz, é isso que ele quis dizer: considerem-se mortos para o mundo, porém vivos para Deus. Para Deus vocês estão vivos, mas para esse mundo é como se vocês já estivessem mortos. É nesse sentido que o negue-se a si mesmo está conectado com o tome a sua cruz. Morra, não tem mais futuro, não tem mais sonho, não tem mais meta, não tem mais amanhã. Considerem-se mortos, considerem-se como se Jesus fosse voltar agora, como se o reino fosse estabelecido já, como se o ainda não começasse hoje. E você já estivesse na presença de Deus, diante da face do Altíssimo. E então siga-me. Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não tomar a cruz significa querer salvar a própria vida. E Jesus queria que Pedro negasse a si mesmo, diferente de como ele fez. Jesus queria que todos os demais apóstolos negassem a si mesmos e tivessem uma nova experiência de vida. Porque vale a pena, meus irmãos, nós perdermos a vida por causa de Jesus. Quantas histórias lindas de pessoas que deixaram suas próprias histórias para trás para começar uma nova vida com Cristo. Isto é a nossa conversão. Isso é a nossa nova história. Por isso ele diz que só quem perder a vida por causa dele a acha de verdade do lado de lá. O caminho que Jesus seguiu é o caminho que cada um dos seus discípulos deveria seguir também. Não existiria salvação para nós se o próprio Jesus não tivesse ido até o fim, não tivesse deixado sua glória, não tivesse deixado tudo para ser crucificado por nós. Ele que tinha os anjos aos seus pés e era adorado na glória, agora ele mesmo se curvava aos pés dos discípulos e limpava os pés dele com uma toalha e uma bacia d'água. Ele que tinha os anjos aos seus pés, ele agora estava nos pés dos discípulos, lavando-os com uma toalha e com uma bacia. Ele foi até o fim. Nós devemos achar o mesmo caminho em nossas vidas. Devemos deixar tudo para trás. Nosso desejo por fama, o nosso desejo por poder, o nosso desejo por idolatrar o conforto e até mesmo para preservar a nossa vida a qualquer custo. Jesus diz que não, que nós deveríamos viver para a sua glória, seguindo os passos dele, perdendo este mundo, a fim de ganharmos a vida eterna. E irmãos, ele é a vida eterna. No verso 26 nós lemos: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou de que dará uma pessoa em troca da sua alma? De que adianta? De que adianta correr atrás de glória nesse mundo? Perder a saúde, perder a família,
perder a ética, perder a moral, perder a integridade, perder a espiritualidade, perder a vida com Deus, só para ter um pouco mais de conforto, só para ter um pouco mais de vida nos padrões deste mundo. De que adianta? Correndo atrás de tudo isso e perdendo a própria alma, como o texto diz, não levando nada desse mundo para a eternidade, mas apenas levando vergonha, levando medo, pavor, como foi o caso do rico da parábola. Vocês lembram a palavra do rico e do Lázaro? Quando Jesus conta aquela parábola em Lucas 16, do certo homem que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e ele se alegrava com muita ostentação, comia banquetes o tempo todo, enquanto à sua porta vivia um mendigo chamado Lázaro. E de que maneira aquele mendigo lambia, desejava, né, a comida daquele rico, e os cães lambiam as feridas do mendigo. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado à presença de Deus, no seio de Abraão. E morreu também o rico, passado algum tempo, e foi levado para o inferno. E lá do inferno ele via Lázaro no céu. E ele pediu ao pai Abraão: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha saciar a minha sede, porque eu estou angustiado e atormentado neste fogo. Mas Abraão disse para ele: não, porque Lázaro viveu tormentos em sua vida, mas agora ele passa alívios e paz em sua morte. E mais, existe um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que estão aqui não podem ir para aí, e os que estão aí não podem vir para cá. E aí então o rico diz do inferno: não, pai Abraão, então manda que Lázaro volte à terra, à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e diga a eles deste lugar para que eles não venham até aqui. E aí Jesus disse que o pai Abraão disse: não, rico, eles têm Moisés e os profetas, Moisés e Elias, leiam-nos. E aí o rico inconformado no inferno diz: não, pai Abraão, eles não vão ler, eles não estão nem aí para a palavra, eles não leem a Bíblia. Se alguém ressuscitar dos mortos, se alguém sair do túmulo, se alguém sair lá do cemitério, que nem morto, andando pela cidade, dizendo: eu vi o inferno, não acreditem, não vão para lá, acreditem em Deus, eles vão acreditar. Se ele falar: olha, eu estive com o seu irmão, ele está no inferno, creiam em Deus, eles vão acreditar. E aí Jesus fala: de jeito nenhum. Se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, se eles não acreditarem na palavra, de modo nenhum eles acreditarão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. E eis que aconteceu que o próprio Jesus ressuscitou dos mortos, e muitos não acreditaram. Por quê? Porque viveram irresponsavelmente, da mesma forma como viveu aquele rico. Muitos hoje têm vivido de forma irresponsável, como o rico dessa parábola. Estão despreocupados, não têm vida com Deus, não têm vida de oração, não têm vida devocional, ociosos, preguiçosos, não estão nem aí para as coisas de Deus. Irmãos, o fim chega para todos, inclusive para o rico, e a riqueza acaba e o fim começa. A garantia que Jesus dá de que estas coisas irão acontecer está ligada com a sua própria vinda. No versículo 27, aí de Mateus 16, ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que promessa gloriosa é essa, não é? O Filho do Homem há de vir. Você crê nisso? Amém? O Filho do Homem há de vir. Da mesma maneira como ele havia de ir à cruz, ele haverá de voltar ao mundo, e ninguém, nenhuma rocha de tropeço vai impedir isso de acontecer. E quando ele voltar, ele virá com os seus santos anjos e com o seu santo povo, e todos nós o veremos, os que estivermos vivos, e o adoraremos pelo que ele fez por nós e pelo fato dele ter deixado tudo por nós. E surpreendentemente,
Ele também nos abençoará por nós termos deixado tudo por Ele. É por isso que o texto diz que Ele nos retribuirá a cada um conforme as suas obras, dentre as quais a obra de nós termos deixado tudo por Ele. Que gloriosa esperança, que bendita promessa. E ele termina dizendo no versículo 28, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Aqui eu quero encerrar dizendo que nós precisamos ter muito cuidado para não interpretarmos correndo essa passagem, achando que Jesus está falando da segunda vinda dele. A vinda do reino começaria em breve ali naquela passagem. A vinda do seu reino aconteceria logo após a sua morte. Por isso, muitos dos que estavam ali não passariam pela morte, sem que vissem todo o processo pelo qual o Filho de Deus passaria, até que o seu reino se estabelecesse na terra. A vinda do Filho do Homem, provavelmente, diz respeito a todo o processo no qual Jesus recebe o domínio, especialmente após a sua ressurreição, ascensão, envio do Espírito Santo no Pentecostes, e todas essas coisas aconteceram durante a vida dos discípulos. Meus irmãos, a palavra de Deus vai se cumprir em sua inteireza. Tudo que Jesus disse que faria, Ele fez, e tudo que disse que fará, acontecerá. Nós não podemos ser como os discípulos que no primeiro momento não prestaram atenção nas palavras de Jesus, como a gente viu nessa manhã, e que quando Ele foi crucificado e ressuscitou, ficaram desnorteados. Deus não quer que você fique desnorteado, sem rumo, vivendo a Deus dará de qualquer jeito, sem esperança, sem convicção de futuro. Deus quer que você tenha certeza de sua vida, de quem você é, do porquê você está aqui, para onde você está indo. Jesus nos chama a perdermos este mundo para ganharmos o melhor, que é a vida eterna. E como eu disse a vocês, Ele é a vida eterna. Jesus nos chama a olharmos a Ele e imitarmos os seus passos. E se fizermos isso, nós estaremos deixando o mundo para trás, para ganharmos algo que é infinitamente melhor, infinitamente maior. Cuidado para que a sua vida não esteja sendo vivida de forma irresponsável, despreocupada, como se as coisas que Jesus profetizou não fossem acontecer. Por outro lado, pense que Jesus tem recompensas para você. Pense que Cristo profetizou isso, que Ele tem galardões para você, que Ele dará não somente o céu para você, mas muito mais coisas, pelo fato de você ter deixado tudo para trás por causa dEle. Sendo que no fim, por fim, nós não teremos apenas as recompensas, nós não teremos apenas os galardões, nós teremos o céu, nós teremos o próprio Filho de Deus, e terá valido a pena nós termos deixado tudo por Ele, terá valido a pena nós termos morrido para esse mundo, termos tomado a nossa cruz, termos seguido os passos de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado por ter nos chamado, Senhor, para seguirmos os Teus passos. O mundo nos chama para seguirmos os Seus passos. O tempo todo o pecado nos chama para nos desviarmos do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor nos chamou para seguirmos os Seus passos, a tomarmos a nossa cruz, a negarmos a nós mesmos, a fim de que fôssemos diferentes desse mundo, a fim de que ganhássemos a vida eterna, a fim de que fôssemos transformados para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse glorioso chamado que nos trará ao final da história gloriosa salvação. Nós te glorificamos, te adoramos, te exaltamos e te suplicamos que o Senhor nos prenda firmes a Ti, guardando-nos de todo mal, guardando-nos nos Teus santos caminhos, guardando-nos de tropeçar,
guardando-nos para que em nosso próprio caminhar nós nunca nos desviemos enquanto seguirmos os teus passos, para a tua honra e glória e para a nossa alegria. É o que nós te suplicamos agradecidos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Não perca amanhã, estaremos ouvindo um outro orador, o nosso estimado irmão, pastor, Dr. Carlos Alberto, e eu acredito que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Sinto a necessidade de louvar-te, pois meus olhos se alegram nos teus feitos, meu Senhor. Os passarinhos a cantar, as águias sempre a voar. Jesus, tua ciência que mostra a grandeza que vem de tuas mãos. Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso